tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, espero que estejam gostando muito das leituras, né? Espero que realmente estejam lendo. Eu vim hoje, né, conversar com vocês um pouquinho, né, introduzir um pouquinho um novo mundo, né? Eu falo que eu penso assim, quando a gente começa a ler um livro, principalmente de literatura, um novo livro é um novo mundo que se abre, é uma nova história, são novos personagens, são pessoas que a gente vai conhecer. É como se a gente estivesse indo nos mudar para um novo endereço, né? Uma nova vizinhança e que a gente precisa conhecer, né? Então eu queria falar um pouquinho para vocês da autora, né, de Orgulho e Preconceito, que é a Jane Austen, e um pouquinho do livro em si, né, de como é essa história, do que é importante a gente nos atentar nessa história, né. Uma coisa bem interessante dessa autora, né, e desse livro em si, é a fase, né, da história ali que ela conta essa história. Porque às vezes a gente pode, né, ao ler esse livro, a gente pode estranhar algumas atitudes, estranhar a forma de agir, né, de algumas pessoas. Mas eu penso eu, que muitas dessas coisas que a gente estranha são ótimas coisas, na verdade. Por exemplo, a maneira de se portar, né, das mulheres dessa época. Só um minutinho. Então, vamos começar, né, a falar da escritora. Jane Austen, ela é um dos maiores nomes da literatura, aliás, o livro dela, né, da literatura inglesa, e ela em si, no caso. Os romances dela, né, todos os livros dela são romances, né, a maioria. E na época, né, para vocês terem noção da época que ela vivia, ela não pôde assinar um dos livros porque ela era mulher, né? Então existia como que eu posso dizer, esse olhar, né, realmente de repressão da mulher, assim, que ela não poderia se desenvolver, assim, na carreira e tudo mais, principalmente na área que ela vivia, que era uma área mais rural, tá? Então, assim, ela não pôde assinar um dos livros, ela só foi assinado como escrito por uma dama, né? O primeiro livro dela. Eu não vou saber dizer agora qual é, porque eu me esqueci, desculpem. Mas existe essa história, né, de que ela não pôde assinar o primeiro livro. E outra coisa interessante é que até hoje não se sabe exatamente como era o rosto dela. Por quê? Porque não tem retratos, né? A única coisa que tem, se vocês olharem os livros dela, eu não sei se não vou ter como achar agora para vocês, mas pesquisem no Google, né? É uma pintura que foi a irmã dela que fez. Então, nessa pintura é o melhor retrato, digamos assim, que a gente tem da Jane, né? Então, a gente não sabe exatamente como ela era, tá? Ela nasceu em 1775, em Steventon, né, na Inglaterra. E ela escolheu a escrita para tentar influenciar as pessoas a se tornarem menos egoístas e mais caridosas, né? Umas pessoas mais virtuosas, mais sensíveis aos sentimentos alheios, né? Então, assim, vejam vocês, né, que desde essa época, e que admirável, né, da parte dela, a gente vê essa atitude, né, de uma mulher que buscava transformar a sociedade até de maneira silenciosa, se a gente for ver. É claro que na época a gente não tinha rede social, não tinha internet, então, né, talvez por isso a maneira dela tentar fazer algo foi, né, buscando essa maneira mais silenciosa, escrevendo livros, mas ela poderia, por exemplo, ter tido uma atitude mais, um exemplo, né, não estou dizendo que seria o ideal, mas ela poderia ter uma atitude mais brusca, mais querendo gritar aos quatro ventos algo, mas não, ela escreveu, né. Ela é filha de um reverendo e ela tinha uma vasta biblioteca. Os pais dela, né, a mãe e o pai, incentivavam muito a leitura, o conhecimento de literatura, essa parte, assim, né, na família era muito forte. E talvez por isso que ela é uma pessoa que escreveu tantos livros, né, mesmo na época que era muito mais difícil, muito mais trabalhoso, e mesmo não tendo incentivo, né, da sociedade, e ela foi uma grande escritora, né, apesar de indo contra todas as expectativas, digamos assim. Ela nunca se casou, tá?
foi solteira, né, pela vida toda, e ela foi muito incentivada, então, pelo pai, né, a ler e estudar. E com isso, ela conseguiu finalizar 6 romances, pensem vocês. Na época, então, como eu estava falando, ela não existia esse incentivo à ascensão feminina, ao protagonismo feminino, né, a busca feminina por um espaço, né, na sociedade. Isso era dificultado, né? Por isso que até ela não pôde assinar, né, o seu primeiro livro. Ela era uma pessoa muito tímida e, inclusive, ela costumava esconder os seus escritos, né? Escrever num canto, escrever no quarto, escrever mais reclusa, e quando aparecia alguém ela costumava esconder. Inclusive fala, né, num dos lugares que eu procurei conhecer um pouquinho a história dela, que ela escrevia em folhas pequenas para que ela pudesse esconder mais facilmente. E olha que legal, isso aqui é um trecho que começa o livro e que na hora que eu comecei a ler o livro, me chamou a atenção. E justamente essa é uma frase que é uma das frases mais famosas da Jane, né, dos livros dela. Eu vou ler a frase, tá? É uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro, possuidor de boa fortuna, deve estar necessitado de uma esposa. Mas assim, o que eu queria enfatizar nesse trecho, né? Considerando, é uma frase famosa dela, né? Mas olha que interessante. Hoje, né, como a gente vê esse desincentivo, se eu posso falar dessa forma, aos relacionamentos, né? Como a gente observa as pessoas denegrindo os relacionamentos, colocando o relacionamento como algo menor, como algo... as pessoas que amam, né? Parece que são até desafortunadas muitas vezes, né? Quem é feliz mesmo, quanto a gente vê piadinha com isso. Quem é feliz mesmo é quem é solteiro, quem aproveita, que casamento é uma prisão, que casamento é negativo, né? E aqui ela coloca isso, como era importante, né, o relacionamento. E é verdade, né? Porque um homem e uma mulher, eles se completam realmente, né? Inclusive, eu coloquei no grupo para vocês, né, um vídeo do Guilherme Freire e ele fala sobre isso. Acho que nem é naquele vídeo, é um outro vídeo, mas ele, num dos vídeos dele, ele até fala sobre a Jane. Ele fala o quão importante é, né, os personagens ali do livro, e ele fala sobre essa questão de um complementar o outro, né? Então, ela já tinha essa visão. Ela era uma mulher, né, que tinha uma visão muito à frente, né, do tempo dela. Aliás, era do tempo dela, mas também à frente, porque ela tinha essa consciência, porque também existia, até por causa do incentivo dela, das pessoas serem mais sensíveis ao sentimento do outro, é porque ela percebia essa problemática na sociedade. Então, ela também sentia já um começo, né, nesse sentido de diminuir ali a importância dos relacionamentos, a importância do sentimento do outro, né? Ela já percebia isso na sociedade que ela vivia, né? Então, essa frase que abre o livro, ela está entre as frases mais famosas da literatura mundial. Olha que legal, né? Este livro, em específico, foi escrito em 1813 e recebeu aprovação imediata do público. O público clamou pelo livro, né? Assim, amou o livro. Esse livro, então, como eu falei, né? Ela retrata, né? Na verdade, uma aristocracia rural ali daquele século, né? Então, não estava entre a Revolução Industrial, ela estava mais, né, nessa área rural, então a forma de se portar ali dos personagens tem a ver com isso, tá? Tem a ver com o ambiente ali que ela estava criando ali, né, na história. Foram mais de 20 milhões de exemplares vendidos, né? Acredito que talvez esse número tenha mudado já. E olha que engraçado, vinha de encontro, olha algo assim contraditório, né? Vendeu muito, mas ele vinha de encontro, ironicamente, com a futilidade da época. Ou seja, a Jane estava reconhecendo, né, através do livro, mostrando, escancarando uma verdade para as pessoas,
e mesmo assim, uma verdade, digamos, difícil de ser vista, né? E mesmo assim foi muito vendido. Isso soa um pouco familiar, né? Quando a gente vê isso acontecer hoje, né? Os livros aí que mostram verdades sobre problemáticas atuais, como eles são vendidos, né? Então, isso acontece até hoje. E apesar de ser um romance, e isso o Guilherme Freire fala muito também, a Jane, ela era pouco sentimentalista, ela não era aquele romance meloso, assim. Na verdade, os romances, né, e esse romance também, dela são envoltos, assim, em diálogos rápidos e mordazes. Então, assim, tem aquela coisa realmente dos romances, assim, de falas, assim, provocativas, né, entre as personagens ali. E ela é uma escritora muito realista, então ela realmente busca retratar, né, uma realidade ali. E esse livro, em especial, ele gira em torno de relacionamentos, principalmente das irmãs Bennet, né? Que é a Elizabeth, né? Deixa eu pegar os nomes aqui para me lembrar, porque são nomes muito... Não é muito difícil, na verdade, mas... A Jane Bennet e Lydia, né? E o que eu achei bem interessante, que essas três mulheres têm um perfil muito diferente um do outro, no sentido, desde de mulher mesmo, como de busca de homens, né, para se relacionar. Então, a Elizabeth, ela é uma mulher muito inteligente, muito perspicaz, só que ela é uma mulher que busca muito as virtudes, ela leva as virtudes a sério. Só que por ela ser inteligente e ao mesmo tempo virtuosa, ela é uma pessoa, uma mulher que acaba julgando precipitadamente o outro, né? E por isso acontece ali, né, no envolvimento que ela tem com o Mr. Darcy, um pré-julgamento ali, né, que acaba dando uma prejudicada, digamos assim, no envolvimento deles, tá? Só uma pitadinha aí de curiosidade para vocês. Quem não assistiu, né, talvez vocês já assistiram um livro, né, um filme Orgulho e Preconceito, e vocês já têm uma noção do livro, né? Eu sempre falo, eu não vou assistir, eu não sei, eu acho que eu já assisti esse filme, mas eu não tenho certeza, mas eu não vou assistir antes de terminar o livro, porque assim, eu sempre falo, eu tenho essa impressão, que quando a gente assiste antes de ler, fica... você já sabe o que vai acontecer na história ali escrita, né? Eu prefiro muito mais o contrário. Apesar que muitas vezes eu fico muito envolvida com o livro, gosto muito do livro, e aí quando eu vou ver o filme, parece que dá aquela, sabe? Aquela desanimada, porque é bem diferente, é bem mais sucinto, né? Então é isso. Depois, então, a Jane Bennet, ela é uma mulher muito otimista, é uma boa mulher, assim, também a questão, né, das virtudes, só que ela é uma pessoa muito influenciável e que tende a se perder, ela precisa de uma pessoa direcionando ela tem uma tendência a buscar o que é virtuoso, mas ela também se perde muito no caminho. Então, se não tiver alguém direcionando ela, falando para ela que isso não é o certo, ela acaba se empolgando e muitas vezes indo pelo mau caminho, né? Então, ela tem esse defeito, digamos assim. E a Lydia Bennet assim, o inverso das duas, né? Ela é uma mulher totalmente movida por paixões, né? Ela não está preocupada com virtudes, né? Ela pensa na questão financeira, ela pensa no que traz emoção, sentimento, e ela esquece de usar a razão, né, para tomar essas decisões. Então, ela acaba se envolvendo muito e indo muito nessa direção. Então, é muito interessante isso, meninas. Eu queria falar sobre isso porque, assim, nós estamos falando de feminilidade. E quando a gente lê esses exemplos, é importante que a gente pense sobre isso, assim, como que eu quero ser, né? Talvez todas nós aqui já tenhamos nossos maridos, né? Já estejamos, digamos assim, relativamente ali, tranquilas,
não estejamos procurando, né, um relacionamento, né, não é o que aqui fala de relacionamento também, mas a gente tem alguém, né, a gente tem um marido, ou mesmo que a gente esteja sozinha, não esteja no relacionamento nesse momento, mas a gente deve se preocupar como se portar, né, e é interessante, né, se retratado isso, porque a gente consegue ver quão é importante ter essa busca pelas virtudes, a gente vai ver isso, só que também, claro, né, tem que usar de uma boa maneira, né? Mas assim, essa busca pelas virtudes da Elizabeth, ela faz com que o outro mude, com que o outro busque mudar, busque se redimir até dos seus erros, né? E muitas vezes a gente, quando a gente está no casamento, por exemplo, a gente fica tentando convencer o outro, falando, insistindo, brigando. E às vezes a solução dos problemas é a gente mudar, é a gente buscar ser virtuoso, que isso vai mover o outro, né? E depois também tem a Charlotte, acho que é assim, Charlotte, que é uma mulher ali que é amiga, né? Não é da família. E ela já é uma pessoa interesseira. É uma mulher que busca, olha para o conforto, para a questão financeira. E ela se envolve, né? Ela acaba se envolvendo com um homem justamente buscando isso, tá? E já a Líria, né, por esse problema, né, de não só ser movida pelas paixões, ela acaba tendo um relacionamento que acaba trazendo problemas ali para a família e, e ela não tem temperança, né, nas decisões dela. Ela não para, né? Ela toma decisões sem pensar e acaba indo pelas paixões, indo pela empolgação, indo pelo sentimento baixo ali, né? E acaba se envolvendo em certos problemas, né? Já a Jane, quando ela se envolve, ela busca um relacionamento virtuoso, né? Então, ela acaba julgando precipitadamente, mas ela quer o certo. E isso, essa atitude dela, move o outro, faz o outro mudar, faz o outro buscar algo mais, né? Então, é bem interessante isso, porque ali a gente consegue perceber essa importância, né? E, aliás, desculpem, gente. A Jane, eu tô falando errado aqui, isso tava falando da Elizabeth, mas a Jane, ela busca o que é certo, ela e a pessoa com quem ela vai se relacionar, que vocês vão ver, eles têm um bom coração, eles querem ser meio puros, assim, mas eles são meio parados. Eles precisam de um incentivo, de alguém movendo eles, de alguém falando, ó, isso que você tá fazendo é errado, isso que você tá fazendo é certo, vai por essa direção, né? E já a Elizabeth e o Darcy, eles têm esse relacionamento que eu tava falando antes, né? Que é um relacionamento que busca, né, o que é certo, só que pelo pré-julgamento dela e pela atitude dele, talvez um pouco impulsiva ali, de também... Impulsiva não é impulsiva a palavra, mas uma atitude de... Às vezes ter ressabiado, até por essa questão de querer o certo também, ele era meio ressabiado, acabou sendo o início de um relacionamento conturbado, né? Quem nunca? Quantos casamentos aí que são duradouros não começaram um relacionamento assim? Um relacionamento complexo, que os dois precisaram se alinhar para conseguir desenvolver um relacionamento saudável, né? E, como eu falei ali, né? Eu tava comentando quando tava falando da Jenny, que na verdade era deles. O Darcy, ele traz uma imagem negativa e a Elizabeth tem esse pré-julgamento negativo também. E isso acontece por orgulho. Então, assim, é o que a Jane tenta cutucar ali com esse livro, né? O orgulho de não assumir, de não dizer que estava errado, de querer achar que é melhor, né? E ao mesmo tempo o preconceito do outro, de olhar e ter esse pré-julgamento e falar assim, ele tá fazendo isso porque ele é assim, porque ele é assado, e isso vai no início prejudicar um pouco o relacionamento, né? Então, olhem como as nossas atitudes, né, influenciam muitas vezes, né, em tudo, né? E depois, por outro lado, existe uma explosão de sentimentos ali da parte dele e ela rejeita, porque também ela achou que era um sentimento desordenado, por um lado, né?
e como ela busca essa virtude da temperança, né? Ela rejeita, mas também existe ali um pouco de orgulho, né? E assim ele busca se redimir e vocês vão ver a história, mas assim, essa questão dele se redimir é muito importante, eu quero que vocês prestem atenção nisso, assim, para vocês verem o quanto as pessoas podem mudar através das nossas atitudes, né? E nós mulheres, principalmente, como a gente tem importância na forma que a gente age nos relacionamentos, na forma que a gente é como pessoa, como isso influencia o outro, sabe? Eu achei isso bem interessante, né? E o que traiu ela, o que fez com que ela se convencesse, foi um ato de caridade, sem buscar aparecer, sem buscar dizer, olha o que eu fiz, gente, olha só, eu tô fazendo isso aqui, que lindo. Então, isso é importante a gente olhar, a gente perceber, porque é isso que a gente precisa buscar fazer também, né? Isso é amor de verdade. Quando a gente faz um ato de caridade pelo outro, ou por alguém, mas buscando realmente, assim, atingir aquela pessoa que a gente ama de alguma forma, sem a gente querer falar que fez, entendeu? É isso que convence. Não é a fala, né? Os atos. Não adianta eu dizer que eu amo se eu não faço, não demonstro, né? E assim, um adendo que a Jane Austen, né? Ela era uma pessoa que tinha um pensamento fora do comum na época ali, né? Tipo, ela não ia pelo que a maioria estava pensando. E então, assim, existia um certo pensamento, assim, da busca pela razão, né? Do pensamento da inteligência, essa coisa, em detrimento das virtudes, né? Do buscar ser virtuoso e caridoso. Era mais importante essa coisa da razão, da inteligência, do que as virtudes em si. E ela mostrava que ela não, desculpem, que ela não pensava dessa forma. Então, outro ponto importante para a gente pensar, né? Que hoje em dia também, nossa atualidade, como a gente tende a muitas vezes ter essa atitude de ir pelo pensamento da maioria, né? Isso é muito preocupante, né? Se você age dessa forma, né, é uma maneira aí de observar nesse livro, na vida da Jane. Vocês podem buscar vídeos também da Jane Austen, que falam um pouco mais, mas olha quantas mulheres que mudaram às vezes as realidades, né, do mundo, porque resolveram pensar algo diferente, escrever algo, falar algo, buscar incentivar o seu meio mesmo, a sua comunidade ali, né? Com uma realidade diferente do que está sendo vista talvez atualmente, naquela atualidade, né? E ela queria mostrar isso, que não, que era importante sim as virtudes, que era importante sim a caridade e que, na verdade, isso era mais importante do que a razão, né? Que sim, é importante a gente usar a razão, mas que a gente precisa realmente hierarquizar, né? Olha, é mais ou menos isso, assim. Então, esse olhar também para a escritora é importante, a gente conhecer um pouquinho a vida, né, da escritora, até para entender por que ela escreve dessa forma, por exemplo. Então é um livro assim que com certeza vai trazer muitos exemplos apesar de ser mais antigo, né, assim, um momento antigo, né, de vida ali, mas mostra também valores perdidos, né, o homem que ele tinha que se levantar quando a mulher se levantasse no baile, o Mr. Darcy ali, ele nega acho que foi ele, se eu não me engano, ou Bingley, não lembro, que ele nega uma dança ali, nega entre aspas, a dama achou que ele ia dançar com ela, mas ele não queria dançar, e daí ele fez um comentário dizendo que não gostou muito dela. Isso era uma coisa muito ofensiva, assim, isso não se faz, né? E hoje em dia, como que é hoje em dia, né? Respeito, assim. Então, esse cavalheirismo que se perdeu, né? A dama também que tinha que estar com vestido, tinha que estar muito bem vestida. Os bailes eram momentos do ápice da sociedade ali. Eles se vestiam super bem e lá eles tinham uma etiqueta, né? Porque eles era um momento de muitas vezes encontrar outra pessoa, né? Um par para si, ali a começar um relacionamento talvez a partir daquele primeiro encontro, né? E a dança era uma coisa muito respeitosa. E a outra coisa, essa questão do se tocar, né?
não tinha toque, né? Ninguém ia lá e pegava um no outro, abraçava, né? Aquela coisa muito como é hoje. O toque era só nesses momentos. A dança era um momento de haver um toque diferente. Então, esse mistério, né, que acontecia ali em volta dos romances, que hoje não tem mais, né? Esse respeito pela outra pessoa. Então, eu acho muito interessante, é uma história assim que vai envolver bastante. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês leiam, principalmente, não deixem de ler. Eu quero que vocês busquem, tá? Porque eu acho que vai ser bem importante aí pra vocês. Certo, meninas? Então é isso. Eu queria realmente introduzir um pouquinho, falar um pouquinho do porquê que esse livro vai ser importante pra gente nessa busca, nesse resgate pela feminilidade. E eu espero que vocês, assim, que ajude vocês a entender um pouquinho melhor e direcionar um pouquinho a leitura de vocês, tá bom? Então eu agradeço. Se quiserem deixar comentários do que vocês acharam, do que vocês estão achando do livro, fiquem à vontade no grupo aqui, né, na plataforma. E é isso. E agradeço de novo, né, como sempre, a companhia de vocês aí nessa trajetória, tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.